Apocalipse, capítulo 2, e você bem conhece, né, o texto em Apocalipse, onde são escritos a carta, né, às igrejas, e todas essas cartas são endereçadas para uma pessoa, né, que o texto intitula como ao anjo da igreja, não é? E eu queria que a gente aprendesse um pouco com essa carta. Eu acho que tem algo aqui que a gente pode aprender hoje e que vai vir de encontro com o tema que a gente tem trabalhado, que é sobre reacender, né, o nosso amor pelo ministério. Diz assim, Apocalipse 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança, e que vocês não podem tolerar pessoas más, que vocês puseram à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos, mas não são. E por fim, vocês descobriram que eles eram impostores. Tudo isso é muito bom. Tens perseverado e vocês suportaram toda espécie de sofrimento por causa do meu nome. E não me abandonaste. Entretanto, uma coisa tenho contra ti: o fato de que vocês abandonaram o primeiro amor. Os afirmo, recorde hoje, pois, de onde vocês caíram. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do lugar. Tens, contudo, ao seu favor, que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito declara à igreja. Ao vencedor, daria o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Queridos, talvez a gente poderia ficar aqui todos esses dias só em cima desse texto, né? Você conhece bem, talvez muito melhor que eu, né? Tem gente aqui que foi meu professor no seminário, né? E é tão profundo esse texto, existem várias simbologias de palavras usadas aqui, existe toda uma menção também, suposições escatológicas, tem tanta coisa profunda nesse texto, mas eu queria essa manhã, até por causa do tempo que me deram, ser muito simples e categórico. Eu vou falar sobre o que está no texto, não é? As coisas, não é? Já é bom, não é? Diz um amigo meu que se a gente pregar só a Bíblia já dá certo, não é? Então eu não quero entrar em nenhuma simbologia, eu não quero entrar em nada disso, eu quero olhar para o texto corrido do jeito que ele está, sem fazer menção de nem mais e nem menos do que ele está aqui. Querido, o Senhor está falando a respeito de uma igreja, e o Senhor está falando coisas boas dessa igreja, não é? Vamos imaginar se essa carta fosse escrita para a igreja que a gente pastoreia hoje, não é? O que o Senhor estaria falando sobre a nossa igreja, não é? Sobre a igreja que está sobre os nossos comandos. O Senhor começa dizendo, e é empolgante, eu imagino a cara de quem está lendo essa carta, né? Olha, eu conheço as obras de vocês são bons, vocês trabalham muito, o trabalho árduo de vocês são perseverantes. Aquelas pessoas que se diziam apóstolos e não eram, vocês foram lá, desmascararam os camaradas. Vocês são top. É ou não é? Show de bola. E dependendo da região que você está, a gente poderia falar mais um monte de coisa, e o camarada está lendo empolgado. De repente o Senhor faz uma vírgula assim, não é? Mas. E querido, em toda a nossa vida pastoral, o mas é o que pega. É ou não é? É isso, aquilo, mas. Não é? As vírgulas do texto pegam a gente, não é? E ele vai olhar e dizer assim, mas eu tenho uma coisa para dizer contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? É que o que vem depois de dizer que vocês abandonaram o primeiro amor, vem uma palavra impositiva do Senhor para a igreja. Não é uma opção. Ele diz, então agora,
Primeiro, veja onde você caiu. Segundo, se arrepende. E terceiro, volta às primeiras práticas, às primeiras obras. Querido, o que esse texto está dizendo é que não existe para mim e para você justificativa diante de Deus que vai ser suficiente para Deus olhar e dizer assim, não, tá bom, ele tem razão de ter se esfriado o seu amor. O que o texto está dizendo é, não tente explicar, reconhece, você está errado. Você perdeu o primeiro amor. E querido, a gente poderia falar também inúmeras coisas. Você já pregou esse texto lá na sua igreja, tentando dar um ânimo nela, e, levantando o pessoal de novo. E você falou um monte de coisa de primeiro amor. Mas querido, eu queria usar talvez a parte mais simples para falar do primeiro amor. Sabe, aquele sentimento genuíno que invadiu o teu coração o dia que você descobriu que você foi chamado pelo Senhor. Sabe, aquela fé simples que você tinha no começo do seu ministério. Você não sabia nem fazer direito as coisas, não é? Eu lembro que, apesar de ter uma formação assim vasta, né? A gente fazia parte de uma igreja que esses paranauê de libertação era muito comum, né? E o pastor era assim, toda vez que alguém endemoniava, ele chamava um dos irmãos para ir com ele, que era já para ir aprendendo. Mas eu lembro a primeira vez, querido, recém-ordenado, assumi uma igreja, tinha um rapaz. Ele era lutador de MMA, pensa num bicho desse tamanho, a esposa dele liga e diz assim, pastor, o Ronaldo está em casa, endemoniado, com uma faca, e dizendo que vai me matar, o senhor não vem aqui? Irmão, pasme você, com esse tamanho todo, e agora, irmão, tem mais recheio, antes era só uma tripa. Irmão, com esse tamanho todo, eu não questionei que ele era um lutador de MMA, eu não questionei que ele valia uns 4 de mim, no montante todo, eu não questionei nada disso. Tinha um amor tão intenso no meu coração, que eu cheguei lá, e eu abracei aquele rapaz, e eu tomei a faca da mão dele, e eu orei por ele, no mesmo momento ele recobrou o sentido, começou a chorar, e eu ministrei aquela família. E, querido, era um amor tão simples, que eu só sabia de uma coisa, Jesus me chamou, e onde ele precisar de mim, eu estou indo. A gente não questionava no começo, querido. A gente não pensava para quem era, não é? Porque o tempo vai passando, e a gente fala assim, aquele lá não precisa tanto. Sabe, aquele sentimento simples no nosso coração, onde tudo era simples no ministério. Querido, vamos abrir o coração aqui. Né? Se você não quer abrir o seu, eu vou abrir o meu, que pelo menos eu saio daqui limpo, não é? É ou não é? No começo tudo era mais simples, não era? Alguém te falava, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Tinha cheiro que ia dar errado, cor de que ia dar errado, gosto de que ia dar errado, você falava, vamos. E dava errado. Mas agora tem cheiro que vai dar certo, gosto que vai dar certo, sabor que vai dar certo. Você fala, diz, não sei. Mas o próprio texto nos dá algumas pistas, e eu vou usar 3 delas, para dizer o porquê talvez o nosso amor esfriou, e ele já não é o mesmo de quando o Senhor nos chamou. O primeiro deles, o primeiro apontamento que o Senhor faz, é sobre uma palavrinha chamada ativismo. O Senhor começa o texto dizendo, vocês trabalham demais. O trabalho de vocês é árduo. E querido, uma coisa que a gente descobre logo no início do ministério pastoral é que dá trabalho. Ou aí não dá na sua cidade? Já fala que a gente qualquer coisa já inverte, não é? Me manda para lá. Eu te mando lá para Cambé. E a gente faz tanto, não faz? Querido, eu lembro que no início do nosso ministério eu ainda trabalhava numa empresa em Cambé, e deu muito trabalho para eu sair de lá, né, porque eu ganhava muito bem, e a recompensa do outro lado era pouca, né? E entendemos, né? E querido, eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, e eu saía do serviço,
E a gente ia fazer aconselhamento, ia visitar, ia fazer. A igreja estava em formação, ela estava em crescimento, então ela demanda muito do pastor. E a gente ficava, às vezes, até meia-noite, 1h da manhã, fora de casa. Não é? O casal era a quinta vez na semana que eles estavam brigando, ele estava lá de novo, e aquela coisa toda. E eu chegava em casa e eu dizia assim: não vou dormir sem ter um tempo com Jesus. Eu fiz tudo, eu preciso ter um tempo com Jesus. Quantas vezes eu fui dormir 3h30 da manhã, porque eu preciso ter um tempo com Jesus. Mas, de repente, o ativismo vai tomando conta da gente. E, querido, existe uma estatística que nos diz que 60% dos pastores leem a Bíblia só quando vão montar a mensagem do domingo. O ativismo nos rouba o amor. A hora que a gente vai ver, querido, a gente se tornou o profissional da fé. Onde a gente está gastando tanto tempo trabalhando para Jesus, e Ele é o nosso patrão, e todo o nosso envolvimento com Jesus é de patrão e empregado. E eu vou chegar lá no final, e eu vou olhar como essa igreja, e apresentar obras maravilhosas, e o Senhor vai dizer: olha, está tudo bem as suas obras, mas o teu coração não está bem. E quantas vezes no meio da correria nós descobrimos que o nosso coração não está bem? Quantas vezes no meio da correria nós não temos tempo com Jesus? E deixa eu falar uma coisa para você: sabe como indicar que um pastor não está tendo tempo com Jesus? Ele vira ranzinza. Ele começa a problematizar tudo na igreja, porque quando falta Jesus sobra problema. Daí, quando falta Jesus, no meio de tanto ativismo, o pastor briga por causa da cortina, o pastor briga porque entortaram o telão, o pastor briga por tudo na igreja, porque ele é um profissional, e se alguém quebrou alguma coisa, é obrigação dele, como gerente, cuidar daquilo. Você não foi chamado para ser gerente da igreja, você foi chamado para ser um servo do Senhor, e o seu primeiro compromisso é estar nos pés do mestre. Posso continuar? A gente já usou tanto o texto de Marta e Maria, não é? Para dizer: Maria escolheu a boa parte. Se você fala tanto que Maria escolheu a boa parte, é porque a gente escolhe tão pouco ela. Não, e daí o pastor prega dizendo: não, a Marta estava certa. Não é? A gente descobriu até o lado bom de Marta. Não é? O próprio Jesus diz: Marta, Maria escolheu a boa parte. Mas daí, para facilitar o nosso lado e dizer que a gente está certo, a gente começa a achar coisa boa no serviço de Marta. E daí depois, quando vem um camarada aí para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, você fica escandalizado. Você atualiza ela também de vez em quando. Para servir do jeito que lhe aprove. Querido, se o ativismo tomar conta de você, o seu amor vai esfriar. Mais do que trabalhar para Jesus, Jesus espera que você esteja aos pés dele. O Senhor vem todos os dias na viração do dia no jardim do Éden, e ele não chega lá, e a pergunta de Deus para Adão não é: quantos bichos você pôs o nome hoje? Não é: que parte que você capinou do jardim? A pergunta de Deus para Adão, quando ele entra no jardim e Adão está escondido, não é: o que você está fazendo? É: onde você está? Querido, às vezes o Senhor precisa trazer a gente para um evento de pastores como esse. E no meio de um ambiente desse, Ele vai ter que perguntar para a gente: onde você está? Onde você está que eu não estou te achando mais? Onde você está que a tua agenda está tão compromissada que não cabe eu? Onde você está? E, querido, isso também fala de autossuficiência. No começo, talvez eu orava muito, porque eu era muito inexperiente, e eu reconhecia mais que eu precisava de Jesus. Jesus, se o Senhor não for comigo, lutador de MMA, me dá um cacete. Jesus, se o Senhor não for comigo, aquele casal vai se matar na minha frente.
Mas agora, de repente, Jesus não precisa ir mais comigo. Eu já aprendi, não é? Eu já sei aconselhar um casal, eu já sei, não é? Já fiz umas aulas de MMA também para ir lá, né? No endemoniado. E de repente, querido, isso é tão sutil no nosso coração, que eu estou fazendo a obra do mestre sem o mestre. E querido, é quase a mesma coisa que dizer, Jesus, pode ficar em casa que hoje eu dou conta. Deixa comigo. Eu não sei você, eu não dou conta sem Jesus. Eu ainda preciso de vez em quando parar tudo e dizer, Jesus, eu estou precisando de ti. Eu ainda preciso de vez em quando escolher e dizer, essa manhã eu não vou fazer nada, eu quero ficar no quarto, eu quero estar com Jesus, eu quero me encher da palavra, eu quero me encher da presença dele. Querido, se você deixar, e se você permitir que as pessoas façam isso, porque o problema não é as pessoas, o problema é você. Se você permitir que as pessoas façam isso com você, a hora que você menos vê, você sai de casa às 5 da manhã e volta a 1, e ainda tem que fazer alguma coisa lá, tem que dar janta para as crianças ainda, que não é nem hora de criança jantar, 1h da manhã, mas você tem que fazer janta para pôr as crianças para deitar, que amanhã elas têm que ir para a escola, para o seu ciclo vicioso começar no outro dia, e a hora que você vê, querido, passou semana, passou dias, passou mês, aí diz assim, não, mas eu oro lá no domingo na igreja. Querido, a gente se reúne no domingo na igreja para expressar aquilo que a gente viveu a semana toda. Não tem a ver com o culto de domingo. Vamos lá, bora. O segundo ponto que talvez faça com que o coração desse povo se esfrie, talvez são as frustrações. Ele diz, olha, vocês têm que provar muita gente. E ele diz assim, vocês têm que lidar com homens maus, e vocês ainda têm que fazer prova daqueles que se dizem apóstolos e não são. Eu não sei você, mas lá em Cambé já passou muita gente que dizia que era muita coisa e não era. Eu lembro que chegou um camarada, ele sozinho deu conta de fechar a igreja que ele fazia parte. E ele era líder de jovens lá e tal. E ele sentou para conversar comigo e ele falou, pastor, eu queria fazer parte dessa igreja. Amei, eu estou vindo nos cultos e eu estou gostando. E eu já vou logo de antemão te avisando que se eu vim, umas 60 pessoas vêm comigo. Meu Deus, isso é crescimento de Deus, não é? E ele diz assim, só que tem uma coisa, pastor. Porque eu liderava, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Só que tem uma coisa, pastor. Eu detesto célula. E se eu vir para cá, o senhor vai ter que tirar as células da igreja. Mas, irmão, ele fazia até chover, você não tem noção. Ele era muito bom, muito bom. Só que eu, por outro lado, já era gato escaldado. E eu disse assim, querido, eu tenho 100 pessoas frequentando as células. E você está me oferecendo mais 60. Que não gostam de célula, porque você odeia célula e é o líder deles. Daí você quer que eu tenha 2 igrejas dentro da mesma igreja. E aí você quer que eu ofenda os 100 que eu já tenho para agradar os 60 que você tem. Leva os 60 e faz a sua igreja. E sabe o que ele disse para mim? Um dia, o senhor vai voltar a ter me arrependido da sua decisão. Até hoje não aconteceu. Até hoje, irmão, não arrependi ainda. Talvez um dia chegue, não sei. O que tudo indica, vai continuar não tendo. Mas, querido, quantos outros já passaram lá pela sua igreja, lá pela sua história, lá pela sua vida,
que também diziam que ia te ajudar, batiam nas suas costas, diziam que te amava, diziam que você era o melhor pastor do mundo, que aquela igreja era a melhor igreja do mundo. E daí, querido, 2 dias depois que ele nem falou com você que saiu da igreja, porque você ficou sabendo que ele saiu por causa de outras pessoas, ele postou a foto em outra igreja dizendo, a melhor igreja da cidade. E daí ele visita os membros da igreja para dizer assim, achei uma igreja boa, vem comigo. E a gente finge espiritualidade, porque a gente não pode demonstrar ou ser mau exemplo para os outros, mas a gente vai deixando a frustração tomar conta do nosso coração. E quando a gente menos vê, o nosso amor esfriou, o nosso amor por Deus esfriou, o nosso amor pelas pessoas esfriou, e de repente agora eu não confio mais em ninguém, eu sou um pastor solitário, eu prego, eu canto, eu discipulo, eu que sou líder da mídia, eu que sou tudo, porque se eu pôr alguém, essa pessoa vai me trair. E você deixa que a frustração tire e roube do seu coração aquele amor simples que você tinha lá no começo. Tem que ser, né, astuto como a serpente, né, prudente como a serpente, mas o coração tem que ser sempre simples como o da pomba. Eu vou ter critérios, não é? Eu vou adquirindo critérios ao longo do caminho, mas eu não vou deixando a genética do meu coração ser transformada por causa das frustrações e das mágoas que vão acontecendo. O texto está dizendo, vocês enfrentaram os homens maus, e você também enfrentou aqueles maus que se levantou, né? Os presbíteros que tinham lá na sua igreja, não é? Hoje não tem, é uma bênção, mas já teve, não é? Aqueles diábonos, não é? Diachos, não é? Cobreiro. E todos eles passaram. Você permaneceu, mas o teu coração não é mais o mesmo. O amor simples que você tinha no começo já foi modificado. E daí, por causa das pessoas, você deixa o teu amor pelo mestre esfriar também. E de repente agora, você já é mais racional do que você era no começo. Agora e daí você diz assim, não pastor, não é que eu sou alguém ferido, eu sou alguém criterioso. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Aí quando alguém chega, senta perto de você para conversar, aquele camarada que te feriu já vem na sua mente assim, nossa, parece que fala até igual. Sabe aquela conversa que você está tendo com alguém e vem assim na sua mente, assim, parece que eu já ouvi isso. Isso, querido, quando a gente não dá uma de Jonas, não é? Marcelo Gomes teve uma ministração no Conselho de Pastores de Londrina, o Charles até mandou no grupo dos pastores, fantástica ministração. E ele faz uma comparação de Jonatas ficando extremamente nervoso, não é? A pregação da vida dele, irmão. Qual pastor aqui que não tem o sonho de fazer uma pregação e converter a cidade toda? O prefeito da cidade dizia, a partir de hoje nós vamos entrar num jejum. A cidade toda vai se arrepender e chorar pelos pecados. Irmão, era a pregação da vida de Jonas. Mas o coração dele está tão corrompido, de frustração com os ninivitas, que ele vai para debaixo de uma árvorezinha, emburra com Deus e começa a se lamentar. E daí o camarada que foi chamado para liderar a gente, agora começa a liderar uma planta. E ele fica extremamente irritado com Deus quando a planta seca. A gente não faz com planta. Mas quantos pastores, não é? Que diante de tantas frustrações que já passaram, agora ele não é mais o pastor da igreja, ele gerencia só, ele toma conta. Não é? E daí eu tive, né, um desentendimento com o irmão da igreja, depois eu tive que me consertar, porque ele mexeu na ordem das cadeiras.
Imperdoável. E daí a gente se torna o pastor da cadeira, o pastor do púlpito, o pastor... Está entendendo onde eu estou querendo chegar? A gente começa a brigar por causa de coisas. No início, querida, a gente lutava por pessoas, não era? E de repente agora nós estamos lutando por coisas, nós estamos lutando pelo prédio, nós estamos lutando pela cadeira, nós estamos lutando pelo som. Lembra de onde você caiu? Se arrepende, volta ao primeiro amor. Quando a gente se vê, irmão, a gente está preparando o coração como um guerreiro que está se preparando para uma guerra, e nós não estamos indo para a guerra, a gente está indo só para a reunião de diretoria. É parecido. Mas o pastor já toma Dramin, ele já prepara o espírito, não é? Ele tem que jejuar antes da reunião. Você está brigando pelas coisas erradas. Você devia estar brigando por vidas. Você devia estar dizendo, gente, nós estamos evangelizando pouco, nós estamos tocando pouco as vidas das pessoas, nós estamos tocando pouco na cidade, nós estamos tocando pouco nas esferas da sociedade, o crime continua aumentando, as pessoas se trancando mais, a igreja agora tem que ter alarme, câmera, cerca. E nós estamos brigando por causa de coisas. Mas o problema não está nas pessoas, o problema está aqui. Veja onde você caiu, arrepende, volta. E por último, e vou encerrar, fala amém. E por último, talvez você não se identifique com isso aqui, mas o terceiro motivo pelo qual o amor dessa igreja se esfria é por causa de uma palavrinha. Vocês enfrentaram e suportaram todos os tipos de sofrimentos. Diga comigo assim, batalha. Diga comigo assim, prova. Vocês passaram pelo sofrimento. Vocês venceram ele. Gente, quem que teve sofrimento aqui já no ministério? Não, levanta a mão que é para todo mundo ver. Levanta a mão. Olha aí para o lado. Não é? O texto de Hebreus diz assim, né? Pessoas de todo mundo sofrem, não é? Não é só você. Mas, querido, todos nós podemos dizer a mesma coisa. Nós suportamos o sofrimento. Mas o coração não saiu igual depois do sofrimento. Ano passado, vou abrir o coração agora, tá? E eu vou encerrar com meu coração, entendeu? Eu vou embora limpo aqui, não é? Eu não estou pregando, eu abri o confessionário, como diz o Jeremias, né? Ano passado foi talvez um dos anos mais difíceis da minha vida. Marina pegou Covid em dezembro, né, do outro ano, e eu passei o meu Natal e o meu Ano Novo carregando a minha esposa no colo para o banheiro e trazendo de volta para a cama, porque ela teve um dano neurológico, ela ficou sem andar, sem falar, ela teve que fazer fisioterapia. E eu também, mas a minha esposa entregou tudo por amor ao ministério. Tudo. A vida dela foi dedicada àquilo. Eu já dou um trabalho, não é? E daí mais o ministério. E queridos, nós passamos por esse sofrimento. 8 meses de fisioterapia. Voltando, todos em desenvolvimento, fonoaudiólogo, toda a questão de movimento, de mobilidade, de equilíbrio. Ela não tinha equilíbrio para ficar em pé, depois que ela voltou a andar. Mas, querido, nós passamos por tudo isso. Mas o meu coração saiu diferente. E uma crise entrou dentro do meu coração. E eu disse, Deus, essa mulher ajudou todo mundo que está aqui dentro da igreja.
E 80% da igreja nem ligou quando ela ficou ruim. Vencemos, passamos. Quando foi em setembro, a Marina, terminando a fisioterapia, nós tivemos um problema com o Miguel. O Miguel teve uma obstrução nos rins e o rim dele começou a inchar porque estava retendo urina. Não estava fazendo a liberação do canal. Nós tivemos que fazer todo o procedimento com o Miguel ficou internado, fizemos a desobstrução por meio de uma sonda. E Miguel, dias recuperados, Miguel pega uma bactéria. E o diagnóstico era mais ou menos assim, pai, a carga viral, a carga da bactéria no organismo do seu filho poderia dar até 150, o dele deu 4.500. E se chegar a 6.000, o ligamento da perna não aguenta, vai romper todos os tendões e ligamentos da perna dele, ele vai ficar sem andar. Ele disse assim, mas pai, esse não é o problema. Se os tendões se rompem, ele libera uma toxina no organismo e o seu filho vai perder os 2 rins. E, queridos, para um pai de um menino de 7 anos, cheio de vida, é a morte ali, né? E pela segunda vez, queridos, aquela parcelinha da igreja se importa com você, vê o que está acontecendo. Nós gastamos ano passado só em remédio e exame e tantas coisas que o plano às vezes não cobria. Nós gastamos R$4.800 entre Marina e Miguel. E teve um mês que as contas não fechavam. Nós ficamos 4 meses sem fazer compra. E o dia que eu abri isso para a diretoria, e a diretoria prontamente, pastor, vamos fazer alguma coisa, vamos te ajudar e tal. E alguém diz assim, a hora que vão procurar alguns irmãos da igreja para ajudar, vamos fazer alguma coisa para ajudar o pastor e tal, não sei o que lá. E alguém diz assim, o pastor é um baita tão orgulhoso. Está passando por tudo isso, nem fala para a gente, nem vem pedir ajuda, nem vem. Essa é a palavra boa que ele deu. Daí depois ele diz assim, de certo, o filho dele está daquele jeito que é para Deus tratar o orgulho dele. Irmão, eu cheguei em dezembro. A gente suportou o sofrimento. O corpinho ainda era o mesmo, mas o coração. E eu me deparei com esse texto. Num dia de muita lamúria. Você não sabe o que é isso. Mas sabe aquele dia que a gente senta perante Jesus só para reclamar? E o Senhor me levou a esse texto de Apocalipse. E o Senhor me fez uma pergunta. Eu te abandonei no meio da sua provação? Eu disse, não. Gente, a Marina é um milagre. O Miguel é um milagre. E eu disse, não, o Senhor não me abandonou. Não existe justificativa. O teu coração está do jeito que está. Reconhece, arrepende, volta. Eu não sei como você chegou aqui esse final de semana. Eu não sei por onde o teu coração já andou. Mas eu queria dizer para você, nós não temos justificativas suficientes para chegar hoje diante de Jesus e dizer, a chama do ministério se apagou no meu coração. Nós não temos justificativa suficiente para dizer para Jesus hoje, a gente vai largar o ministério. Vê onde você caiu. Se arrepende essa manhã. E volta à prática das primeiras obras. Querido, o convite de Jesus para mim em dezembro do ano passado. E o convite de Jesus para nós aqui essa manhã. Volta a ter aquele coração simples. Sabe aquela fé simples que você tinha? Que não fazia conta.
Queridos, eu chorei ouvindo Piragine. A fé para começar projetos sem recursos. E eu ali sentado e disse, Jesus, eu era assim. Hoje eu fico fazendo tanta conta. Se Jesus te quisesse contador, Ele teria te feito. Você não é contador. Você não é administrador. Importa-se dos dispenseiros que eles sejam achados fiéis. O convite de Jesus para nós essa manhã, eu vou encerrar e fazer uma oração. Olha onde você caiu. Se arrependa essa manhã e volta às primeiras obras. O convite de Deus para nós essa semana, querida, é sair daqui e voltar para as nossas igrejas com aquele coração simples que a gente tinha no começo, aquela fé genuína, não manipulada por sofrimentos, não manipulada por pessoas, não manipuladas por situações. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam e eles permanecem iguais para sempre. O segredo, querido, não está só suportar a tribulação. O segredo está em sair dela com o coração intacto do jeito que você entrou. É um desafio? É. Mas a gente consegue? Consegue. Como que consegue? Quando você perceber que o teu coração, porque, querido, você vai chegar sábado lá e domingo na igreja já vai ter um negócio que vai te tirar a paz. É ou não é? É. Se tardar muito é na segunda-feira, irmão. Porque os problemas não vão mudar. O que tem que mudar é o meu coração. A postura do meu coração diante dos problemas tem que mudar. E eu encerro e quero fazer uma oração aqui em 4 minutos, porque 10 horas eu tenho que liberar para o café. Vamos ficar de pé? Queridos, eu não sei você, eu não posso falar por você. Mas talvez, sabe aquele pregador que está querendo ser bom? Talvez, essa manhã a gente precisa reconhecer algumas coisas diante de Jesus. Talvez. Essa manhã a gente precisa dizer, Jesus, o corpinho continua o mesmo, mas o coração. Talvez a gente precise dizer, Jesus, as pessoas mudaram meu coração. E agora eu problematizo tudo. Eu brigo por tudo. Tudo para mim é difícil. Antes de começar, eu já estou calculando que vai dar errado. Quando alguém me apresenta um problema, eu tenho mais problema em vez de solução. Querido, tudo isso são coisas que vão mostrar para nós que o nosso coração não está bem. Porque no começo não tinha tempo ruim, não era? Era 1h da manhã, estavam te chamando porque alguém estava com um problema, você ia. Daí esses dias alguém me ligou 1h da manhã e disse assim, pastor, tem uma pessoa endemoniada aqui. Eu falei, gente, isso é hora de endemoniar? Das 8 às 6, gente. Horário comercial. Só pode ser coisa do diabo isso, não é? Me tirar da cama 1h da manhã. Mas, irmão, no começo eu ia sorrindo, não é? E chegava lá, tinha um abraço para dar. Eu tinha amor para transmitir. E, querida, a gente precisa reconhecer. Alguma coisa mudou no nosso coração ao longo desses anos de ministério. Mas a disposição do nosso coração essa manhã tem que ser, eu quero voltar, Jesus. Eu quero voltar a ser aquele pastor forte do começo. Aquele pastor visionário, apaixonado, que achava que ia fazer mais do que conseguia. Eu quero voltar a ser aquele pastor que quando apresentava projetos para a igreja, alguém sempre vinha dizer, será que isso não é grande demais, pastor? Eu quero voltar a ser aquele pastor que amava pessoas.
quero voltar a ser aquele pastor que ainda achava que tem alguma coisa errada no culto que não veio nenhum visitante. Deus, nessa manhã nós queremos render o nosso coração diante da Tua presença. E nós queremos reconhecer que algumas coisas, elas não estão mais como deveriam estar. E a Tua palavra para nós hoje foi impositiva, não importa o motivo, reconhece, arrepende e volta. Nós reconhecemos, esse é o primeiro passo, Senhor. Nós reconhecemos que o nosso coração foi mudado pelas circunstâncias, pelo ativismo, pelas frustrações com pessoas, pelas frustrações com pessoas que passaram pela nossa vida deixando marcas terríveis. Frustração porque ninguém estendeu a mão no dia que a gente precisou. Mas nós não fomos chamados pelas pessoas. Quem colocou uma chama no nosso coração no início de tudo não foi as pessoas, foi o amor que nós tínhamos por Ti, Jesus. Nós Te pedimos, acende novamente a chama no nosso coração. Leva-nos de novo ao lugar de simplicidade, Jesus. Senhor, se eu sair daqui essa manhã e essa pastorzada, começando de mim, voltar para a igreja, só sem problematizar tudo, eu já estou feliz, a gente volta a ser simples. Simples no falar, simples no amar, simples no se importar. Porque a começar de mim nós temos que reconhecer, o Senhor nunca nos deixou. E até nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos, o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor nos chamou e cuidou de nós em cada detalhe do ministério. Então nós nos rendemos a Ti essa manhã, Jesus. E Te pedimos, Espírito Santo, acende o nosso coração de novo.